canal Segredos do Mundo. Hoje nós estamos com a presença do André Marcelino. Antes de eu falar sobre o meu convidado, eu quero agradecer aqui o Pedro, o escritor, que falou de oncologia aqui comigo há alguns dias, tá? E no correio chegou. Eu ganhei 2 livros dele aqui. Tá? Ganhei o livro Adução, tá? Como vocês estão vendo aqui. Legal, né? Chegou no correio. O Pedro gravou comigo aqui, o escritor. E ganhei o livro Abdução. Ganhei também dele aí, ó. Ele do Pedro. O Pedro Lani. Tá? Quem quiser esse livro aqui, assiste lá no meu canal. Ele deu o e-mail, enfim. Tá? Bom, então, o nosso convidado aqui hoje é o André Marcelino. O assunto aqui é as naves áreas no manuscrito sagrado. Esse aqui é o assunto de hoje. André, tudo bem? Tudo bom, Eduardo? Boa noite a você, boa noite a todos aí. Vai ser uma live muito boa. Vamos falar sobre termos hebraicos e gregos nas escrituras sagradas e espero que o pessoal goste aí do nosso bate-papo aí. Antes da gente começar, eu vou falar aqui a formação do André. Um minutinho só para dividir a tela aqui. Um minutinho. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo aí a formação do André. O André é professor de teologia, na formação de teólogo, é também pastor, consultor bíblico, juiz da paz, né? Como que fala essa parte? Paz, o que é o André? Para eu não falar. E diretor acadêmico da Faculdade de Teologia, de Duque de Caxias, né? Ele tem toda essa formação. Ele estudou a teologia hebraico, bíblico, grego, tudo sobre a Bíblia, essas traduções, né? O que significa? Não é verdade isso, André? É isso aí mesmo. Né? Deixa eu só cortar aqui. Cortando. Bom, antes de a gente começar a pesquisa, boa noite, pessoal, todo mundo aí. Boa noite, o Marcelo. É um prazer, se inscreve no meu canal. Chama os amigos aí, tá, Marcelo? O Itamar. Tudo bem? Se inscreva se gosta de assuntos de extraterrestre. Apesar que o canal tem outros temas também, espiritualidade, lazer, arqueologia, tá? Grande amigo Vlamir, tudo bem? É isso aí, o Vlamir tá aqui. Vamos com a presença também da Belmira Gomes, né? Um grande prazer, se inscreve no meu canal. Tem também assuntos de espiritualidade, interesse aí. Tá? Vamos lá. André, me fala, como você teve, como que eu posso dizer, esse intuito de gostar da ufologia? Uma pergunta interessante, porque, na verdade, quando eu me formei na área de teologia, que eu fazia seminário, Sim. Eu tinha o interesse de estudar a ufologia. Mas houve uma matéria dentro do seminário chamada hermenêutica, que é a ciência da interpretação das escrituras. Interessante. E um dos professores de hermenêutica, que é o doutor pastor Eduardo Vigil, ele me introduziu através da ufologia, mostrando que dentro de determinadas passagens bíblicas haveria, sim, intervenções de naves aéreas e de seres de outros planetas. Então, na verdade, estudando esses assuntos através da hermenêutica, eu passei, então, a gostar da ufologia. E logo depois me interessei por uma matéria chamada exegese. A exegese é a arte da ciência da interpretação dos textos sagrados, no caso, o hebraico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento. Então, eu vi que certas palavras, tanto no hebraico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento, realmente batia com tudo aquilo que ele estava falando. E, além do mais, ainda eu descobri muitas coisas ainda, e hoje, sendo um consultor bíblico dele, particular, e de outros pastores, tenho agregado esses conhecimentos através das escrituras, dos textos antigos, afirmando claramente que houve, em várias passagens bíblicas, intervenção de outros seres de outros planetas também. Sim. Muito legal isso, né?
Então, nós vamos começar, então? Sim, vamos lá. Ó, você está lembrado naquela lá, mas antes de perguntar essa, eu quero saber a visão do grego. O que nós podemos dizer nessa visão do grego? Vamos lá. Os primeiros textos a serem escritos são os textos em sumério. Sim. Depois ele vem os assírios, aparecem então os babilônicos com o árabe, que você conhece os persas. O grego ele aparece no ano 300, com a Septuaginta. Sim. E como ela é uma cópia do texto original hebraico, então era óbvio que ela manteve então todos os textos em hebraico também. Eu tenho alguns rascunhos que eu fiz aqui, tá? Sim. Que traz exatamente um texto muito interessante na questão do Antigo Testamento, que é exatamente o capítulo 1, versículo de número 1, que trata, então, da criação do mundo. Eu vou ler o texto em grego, farei a tradução e, então, logo após, farei essa observação para que todos possam entender. O texto grego diz assim, em arqueiepós roteós, tu hurano kaitenge, redege haoratos, kaiataskeuausto kaieskotos epano, tua bussa tu pneuma, teo epefereto epano tu ridatos. Traduzindo seria, no princípio fez Deus o céu e a terra, mas a terra era escura e trevas de escuridão e negra cobriam sobre o abismo. E um espírito de um Deus era levado rapidamente de um lado para o outro, velozmente sobre as águas. Legal. Aqui que a palavra teos, que quer dizer Deus, ela não é antecedida pelo artigo. Ela diz que houve um Deus, tá? E o que mais interessa aqui no texto é essa palavra epefereto. Essa palavra epefereto, ela é uma raiz do verbo fero, que quer dizer esvoaçar. Então, a palavra epefereto, dentro do tronco da gramática grega, ela diz um verbo, no caso, no imperfeito ativo. Ou seja, é algo se deslocando rapidamente de um lado para o outro sobre as águas, tirando, então, aquela má ideia de dizer que o Espírito de Deus estava parado sobre as águas. Mas, na verdade, não. Ele estava se deslocando de um lado para o outro velozmente. E aqui, logo no primeiro texto do livro de Gênesis, capítulo de número 1, que fala da criação da terra, o texto grego está relacionado aqui, então, a uma nave terrestre mesmo, sendo deslocada de um lado para o outro ali. Entendeu? Nossa, legal. Muito legal isso aí. Bom, o que é o aramaico? Vamos lá. O aramaico, ele aparece lá no livro de Daniel, tá? Lá no ano mais ou menos 225, 235, mais ou menos nessa época aí. Sim. Ele é um dos primeiros idiomas, logo após os sumérios e os babilônicos. Então, na verdade, o aramaico, ele antecede o hebraico. Ele é uma língua semita, que vem de Sem, um dos filhos de Noa, quando ele se desloca daquela terra dele para um outro lugar ao qual ele vai formar a família dele. Então, ali, então, surge então, o aramaico. E é essa mesma língua que Jesus falava no Novo Testamento também. Tá? Então, ele é anterior ao hebraico. É como você conhece o árabe hoje, mas um pouco mais moderno. Entendeu? Olha, isso é muito legal. Vamos à próxima, então? Sim, vamos lá. Que coisas pode acrescentar a Bíblia para provar realmente se tem a ver com um fenômeno ufológico, né? Vamos lá. O que a gente tem que entender nas Escrituras são que todas as coisas que são reveladas, elas, na verdade, ela não desmerece o texto bíblico. Muito pelo contrário. Ela nos traz uma visão muito melhor e mais ampla do que tudo aquilo que tem acontecido no texto bíblico. Como, por exemplo, eu tenho uma relação aqui de algumas passagens bíblicas e de alguns termos em hebraico, que eu estarei lendo para vocês, que são termos que você não conhece e não vê dentro das Escrituras. Como, por exemplo, se você procurar disco voador,
no hebraico, você não vai achar essa palavra disco voador. Porque, na verdade, a palavra disco voador é uma palavra portuguesa. Ela não é hebraica. Mas existe uma palavra hebraica que é similar ao disco voador. Entendeu? Sim. Então, por isso que é difícil você dizer assim, olha, eu não consigo achar disco voador, olha, eu não consigo achar nave dentro das escrituras, porque, na verdade, são outras palavras similares a elas. E nós temos que entender uma coisa seguinte, todos os escritores da Bíblia não eram jornalistas, não eram pesquisadores e não eram acadêmicos. Ou seja, eles descreviam aquilo que eles viam. Como, por exemplo, hoje, se você for lá na selva e pegar um índio e levar ele para a cidade grande, mostrar ele toda aquela cidade grande, e você se deslocar ele novamente para a selva e pedir a ele para contar às pessoas o que ele viu, ele não vai dizer que, quando ele entrou no shopping, ele viu uma escada rolante. Ele não vai dizer para o pessoal que ele viu uma escada rolante. De uma forma diferente. Quando ele estacionou o carro lá no estacionamento, que ele adentrou dentro da porta, existe um sensor de presença ali que, quando um determinado distância que ele tem desse sensor, aquela porta abre sozinha. Então, ele, dentro da cabeça dele, dentro da inteligência dele, que ele mora lá na selva, ele vai descrever alguma coisa parecida exatamente com aquela, para ele entender do que ele realmente viu dentro da cidade grande. Então, nos textos hebraicos acontece a mesma coisa. Uma dessas palavras é a palavra ofã. Ofã vem do texto massorético faltz e vem do texto judaico ofã. Ele é um substantivo masculino singular, que ele quer dizer um fuso, qualquer objeto que se mova, um fuso que rode sobre si mesmo, uma roda, um funil ou um parafuso. Nós temos essa mesma palavra sendo usada com outra tradução. Ofã é um substantivo com escrita defectiva, de uma raiz desusada, que significa revolver, voltar, rotação, girar algo em si mesmo. Nós temos a palavra arvá, que ela quer dizer locuche, que do judaico é um substantivo masculino que tem a definição de um gafanhoto. Isso é muito interessante, porque quando lemos os textos gregos, quando diz que João Batista se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos, há um erro de tradução ali. Por quê? Sim. Porque no deserto não existe folhagem. Não havendo folhagem, não pode ter gafanhoto, porque gafanhoto se alimenta exatamente de folhagem. Exatamente. Então, a palavra ali é arbá, tá? Que quer dizer um veículo aéreo, pois se tratava... Nossa, muito interessante, hein? No Novo Testamento foi interpretado como gafanhoto, o que não deixa de ser outro erro de interpretação, pois no deserto não existe folhagem. Então, se não há folhagem nos desertos, como pode haver gafanhoto? Os aparelhos e seres celestes aparecem nos textos sagrados com a terminação rabi, rave e rafi. E esta mesma palavra está, nesse caso, traduzida como urubus, que levavam comida para o profeta Elias, o profeta do Antigo Testamento, pois designava um termo aparelho aéreo. O termo também pode ser traduzido como grade, janela de grade, chuva, pode ser chaminé, coisa redonda, orbitado, pode ser olhos, furo ocular, e também pode ser usado num substantivo feminino como nave, barco, botel, batel, aparelho de navegação. Então, nós vemos aqui que, na verdade, nós não temos o termo disco voador, mas nós temos um termo que se assemelha a ele. Ou seja, quando ele via urubu, na verdade, ele entendia aquilo ali como uma nave, porque era parecido com uma nave. Então, era aquela nave que trazia alimento para o profeta. Não que a nave seria o urubu, a ave, mas uma assimilação de que a nave voava como urubu, então ele assimilou aquilo ali que seria como se fosse uma ave de rapina, que, na verdade, era uma máquina aérea. Aérea. Nossa, olha, eu gosto muito dessas coisas assim que envolvem antiguidade, né? A Bíblia, uma das pesquisadoras lá do alienígena do passado, ela falou que... Mas eu acho que eles estão bem mais, porque um planeta que tem 4 bilhões
de anos, ela falou que os extraterrestres estão mais na Terra de 230 bilhões de anos, né? Eu acho que isso é bem mais, né? Nós temos intervenções bíblicas, na verdade, deixando bem claro também que eu sou pastor protestante, tá? Isso não me tira a minha salvação, não tira a minha comunhão com Deus, muito pelo contrário, me dá muito mais conhecimento de conhecer o Deus que eu sirvo, tá? Sou um camarada estruturalmente e fisicamente e psicologicamente atestado naquilo que eu estou dizendo, especialista na área de hebraico e grego, e isso não tira a minha fé, muito pelo contrário, ela aumentou muito mais ainda. Principalmente quando vemos lá nos textos de Gênesis, temos uma passagem muito interessante. Quando Deus fez a terra, ele diz que ele plantou um jardim. Olha que interessante. Quando ele diz que ele plantou um jardim, ele não diz que ele criou o jardim. Ele diz que ele plantou. Então, vamos agora raciocinar o texto agora dentro de uma exegese, ou seja, a ciência que interpreta os textos através do original. Se ele plantou, ele tem que ter uma semente. Se ele tem uma semente, ele tem que ter um fruto para se retirar essa semente. Se ele tem esse fruto, ele tem que ter uma árvore. Dentro dessa árvore, ele tem que ter os 4 elementos da natureza: primavera, verão, outono e inverno, para que essa árvore seja frutífera. Verdade. Precisa de 4 elementos da natureza: terra, fogo, ar e água. Então, se ele plantou esse jardim, então ele trouxe de algum lugar. Se ele trouxe de algum lugar, então o texto bíblico está me dizendo que existem outros planetas com outros seres. Eu não posso afirmar que sejam iguais a nós, mas no próprio livro texto de Gênesis, quando diz lá na destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão viu 3 anjos e eles comeram com ele. Abraão mandou que a esposa dele assasse uma comida e colocou diante deles e eles comeram, como se eles tivessem um Abraão, né? Digestivo como nós, que eles estavam cansados, vamos dizer assim, que eles precisam se alimentar para recompor aquela energia que foi gasta. Isso você em vários textos. Você leu o livro de Elias, que diz que ele andou um dia inteiro, que ele ficou cansado, e eis que apareceu um anjo que tocou na rocha, e ele cozinhou uma comida para Elias e fez ele comer. Olha só que interessante. É como se ele tivesse tocado na rocha, aquela rocha tecnicamente virou um fogão a gás, vamos dizer assim, alguma coisa esquentou, ele assou essa comida e deu para o profeta ali. Então, na verdade, nós temos outros fenômenos ali, como Daniel mesmo diz, que a ciência depois ia se multiplicar. E se multiplicou mesmo. Quando esses 3 anjos aparecem para Abraão no livro de Gênesis, ele diz para a mulher dele: havendo vida, nesse mesmo tempo, voltaremos e Sara terá um filho. Olha que interessante. Por que ele dizia que tinha que voltar naquele mesmo tempo? 1 ano depois, que era o mês da primavera. Mas só que há algo interessante ali que nós não percebemos. Ele diz que Sara terá um filho. Ele não disse que ela ficaria grávida e depois teria um filho. Então, na verdade, esses anjos, a minha ideia é o que o texto bíblico está provando. Há uma grande possibilidade deles terem extraído esperma de Abraão, ter retirado o óvulo dela. Por isso que o anjo diz: havendo vida, será que pode-se fazer uma fecundação aqui ainda? Então, esse termo foi levado para um laboratório, gerado essa criança e apresentado para ela. Porque o texto não diz que ela ficou grávida. Ela disse que ela teria um filho. E foi exatamente o que aconteceu quando nasceu Isaac, que era o filho da promessa. Então, foi para ele apresentado o filho para ela. Entendi. Vamos lá, então, à próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Essa parte aí, o que estava escrito na visão de Ezequiel? Tá, vamos lá. Como nós acabamos de dizer aqui, nós não vamos achar essa palavra disco voador. Né? É óbvio que essa é uma palavra, ela é nova. Sim. O que nós precisamos entender também é tirar essa ideia
de que nós carregamos já há muito tempo, como, por exemplo, eu vou dar aqui 2 exemplos aqui muito simples, que Sim. quando a mente é trabalhada dessa forma, trabalhada de uma forma errada, nós não conseguimos entender e enxergar o que está ao nosso redor. Como, por exemplo, assim, se eu disser para os nossos ouvintes agora que Jesus era um extraterrestre, alguns aí vão se assustar. Ah, mas quer dizer que Jesus era um ET? Né? Bom, temos que analisar o seguinte: extraterrestre, extra quer dizer fora, terrestre quer dizer terra. Então, é fora da terra. E Jesus especificou isso muito bem quando disse para os seus discípulos: vós sois aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Então, Jesus era um extraterrestre. Ele era o que? Ele era fora da terra. Então, nós, quando falamos de extraterrestre, nós temos aquele conceito de achar que é o ET de Varginha, com aquela cabeça grande, com aqueles olhos esbugalhados, com as mãos muito compridas. Então, essa questão de tradução errada, ela se vem se arrastando há muitos anos. Tá? Como dizemos assim também na questão de dizer que Moisés acendia a vela e fazia despacho. Eu fiz um escândalo enorme quando dei uma aula sobre manuscritologia, no seminário. Eu falei para os meus alunos que Moisés acendia a vela e fazia despacho. Nossa, o pessoal ficou impressionado. Que é isso, pastor? O senhor dizer para a gente que Moisés era um macumbeiro? Ele fazia despacho, acendia a vela? Não pode. Então, eu deixei o pessoal. Nossa! Eu falei, agora eu posso interpretar o texto, já que estamos falando de hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica. A palavra despacho vem da palavra despachar, despachante. O que o despachante faz com o motorista do ônibus? Ele despacha o ônibus e manda embora. Então, Moisés, uma vez por ano, ele levava um bode chamado Azazel, tá? Orava sobre o bode, sobre o pecado do povo de Israel. Então, as mãos deles eram colocadas sobre o bode e ele despachava para o deserto, mandava o bode embora, como se estivesse falando assim, ó, pega os pecados do povo de Israel e leva para longe. É um conceito que ele tinha. Então, Moisés fazia despacho. E ele acendia a vela, que na verdade era o candelabro de 7 pontas, que era colocado no tabernáculo. Essas 7 pontas, a cada dia antes do Shabat, ele acendia uma vela daquela. Na 7ª vela que ele acendia, representava que o Senhor estava ali, porque representava o número 7. Ele não tinha luz elétrica como nós temos hoje. Então, ele tinha que acender a vela. Ah, então agora você vai entender que Moisés acendia a vela, porque não existia luz elétrica dentro do tabernáculo, e ele fazia despacho. Uma vez por ano, ele colocava o pecado do povo sobre o bode e despachava para o deserto, como se estivesse pensando que o bode estava levando o pecado do povo. E o que aconteceu com Ezequiel não foi diferente. Tá? Ezequiel realmente viu, e eu tenho aqui o termo hebraico, chamado galgal, que ele é um substantivo masculino singular, que tem como definição algo girador, como uma manivela, que era usado nos poços para se buscar água subindo um balde. Um moinho de vento, aparelho acionado pelo vento, tortura ou sofrimento de um condenado, que é passado pelo girador, ou roda, ou círculo. Qualquer espécie de aparelho que gira em movimento de rotação, girador ou circular, ou se gira em si mesmo. Nome esse que foi dado como rodas luminosas e giradouras, descrito pelo profeta Ezequiel no capítulo 10, versículo de número 13. Tá? Ele pode ser rodas de fogo, ardente como um fogo, pode ser chamas de fogo. Então, na verdade, ele associava as luzes que as naves emitiam e ele achava que aquilo ali era como se fosse um fogo. Ah, aquilo ali está parecendo um fogo. Assim como aconteceu com Moisés na sarça ardente. Uma luz iluminou por cima da sarça e ele entendeu que ela estava queimando, mas não se consumia. Era óbvio, porque aquilo ali era uma luz. Então, houve uma projeção holográfica sobre aquela plantação e ele entendeu que era como se fosse um fogo, porque há uma grande possibilidade dela ser de uma cor laranja ou amarela. Então, ele entendeu
que a sarça estava pegando fogo, que na verdade não era. Era uma luz que estava sendo emitida sobre ele. E tem um assunto muito interessante também, que eu não posso deixar de falar, é que os seres sempre esteve entre nós. E eles nuam entre nós, e nós somos como se fosse uma matéria colocada dentro de alguma coisa para ser espionada por eles. Quer ver um exemplo disso dentro das Escrituras? Vamos lá. O texto de Gênesis diz que o Senhor apareceu para Adão. Sim. E disse assim: Adão, Adão, onde estás? Ele diz: vi o ruído da tua nave vindo sobre mim, e depois ouvi a tua voz e me escondi. Ele diz: o Senhor passeava sobre o jardim ao frescor do dia, sempre à tarde. Quando ele diz passeava, você usa a palavra hebraica halar. A palavra halar quer dizer caminhar, se deslocar para frente ou andar. Então, aquela nave vinha andando e ele entendia que o Senhor estava andando, como se estivesse caminhando, mas, na verdade, ela estava sobrevoando. E uma voz disse para ele: Adão, Adão, onde estás? Então, novamente, é que nós entendemos que há um sistema de som dentro dessas naves, altamente inteligente, que se comunicava com o homem através dela. E deixo bem claro aqui, com todas as letras, que não era telepatia, era falado de boca. E esse texto você vê lá no livro de Êxodo, que é o livro de Shemot, capítulo 32 ou 33, que diz que uma nave desceu no Monte Sinai e o monte fumegava. E Deus falava com o povo. E o povo via e ouvia o Senhor dos Exércitos falar com ele. Então, na verdade, temos aí um sistema de som. Ou seja, uma tecnologia altamente avançada. Né? Realmente está entre nós ali. E quanto ao rastreio, que nós estamos sendo filmados, eu vou contar um caso das Escrituras e vou contar um testemunho muito rápido que aconteceu comigo também, muito parecido com ela. Olha. Eu lembro, acho que é no livro de Amós ou no livro de Oséias, o profeta descreve um monte de ferro, uma montanha de ferro. E o mensageiro diz para o profeta: o que vês? E ele diz: eu vi um monte de metal. Ele não diz que viu um monte de pedra. Ele descreve aquilo ali como uma montanha, por isso que ele chama aquela nave de monte. E ele descreve que é metal porque ela realmente era física. E dentro dela saem 3 cavalos. Um vai para o norte, outro vai para o sul e uma outra permanece ali. O que vai para o norte vai para Jerusalém. O que vai para o sul vai para a Babilônia, perto do Egito. Quando ele tem cavalos e carros, ele está usando o meio de transporte da época dele. Então, ele está descrevendo que aquilo ali seja um meio de transporte, que aqueles seres caminhavam sobre os ares. Aquilo ali está parecendo uma carroça, né? Um cavalo, ele está trotando por cima de um cavalo. Eles não tinham noção naquela época. Não tinha aquela noção. Porque era uma época que não existia helicóptero, não existia avião, então eles falavam isso. Sim, o transporte mais próximo é o quê? A carruagem, carroça, né? Enfim, eles não tinham noção mesmo. O ufológico não tinha essa gente. Exatamente. E 2 delas, uma vai para o norte, outra vai para o sul. Um vai para Jerusalém e a outra vai para a Babilônia. Depois elas voltam e sabe o que elas falam para o outro ser que estava ali esperando? Eis que a terra repousa em paz. E aqueles 3 cavalos entraram novamente dentro daquele monte de ferro e foram embora. É como se ele dissesse assim: olha, nós vistoriamos a terra, está tudo em paz, agora vamos lá para cima, vamos passar o relatório para dizer que está tudo bem. Ou seja, dá a impressão que é uma nave mãe que saem os objetos menores dentro dessa nave, né? Exatamente, é isso aí. Exatamente. Coisa com Adão, certo? E tem vários textos aí que eu posso mencionar aí. Que sempre a tardinha Deus vinha conversar com Adão para ver se estava tudo bem, se estava faltando alguma coisa, ou seja, preocupado com a sua própria criação. E o meu testemunho foi que, na verdade, eu estava saindo do trabalho, eu trabalhava das 14 às 22 da noite, e eu desci do ônibus. Olha, uma bem história ufológica, vamos ver. É isso aí. E esse aí é um caso meu mesmo verdadeiro, tá? Eu desci do ônibus, desci no ponto ali que eu
tinha que pegar um outro ônibus para me deslocar para a minha casa. Sim. E eu olhei para o meu lado esquerdo, tinha 3 luzes muito próximas. Eu acho que deveria estar uns 10 metros ou menos de distância. E Sim. essas luzes estavam uma em cima da outra, eram 3, como se fosse aquele farol daquele Fusca, aquele farol redondo, muito Sim. nítida. Ou seja, eles estavam me acompanhando e me vigiando ali. Então, quando o meu ônibus veio, eu adentrei dentro do ônibus, passei na roleta e Sim. fui para trás no banco para olhar. E elas já não estavam mais ali. Ou seja, elas estavam me perseguindo, como se estivesse me guardando, e como se, no sentido de dizer, agora ele está dentro do ônibus, está sendo conduzido para a casa dele, agora vamos embora. Então, tinha 3 daquelas, exatamente eu vi, como se fosse um farol de Fusca, aquele farol redondo, uma em cima da outra, assim, me filmando muito perto, como se estivesse ali, me guardando ali. Entendeu? Olha, tem pessoas que já ouvi falar que já passou por essas situações aí. A gente sabe que é aquele pessoal que gosta de ufologia. Interessante. Bom, a próxima pergunta o que fala o Êxodo, principalmente naquela situação de um fenômeno celeste? Sim, vamos lá. O êxodo, né? O êxodo é uma palavra latina que quer dizer saída ou pulo. Tá? Na verdade, êxodo. Acho que eu falei certo. Ou pulo, se deslocar de um lado para o outro. E essa é uma palavra latina, ela não é hebraica. A palavra hebraica é Shemot. Shemot quer dizer os nomes. Então, Deus agora começa a separar o seu povo para trazer os nomes. E olha quem está aqui, olha quem está aqui, olha que está aqui, olha ele aqui, Eduardo Vigil, o grande pesquisador na Bíblia da ufologia, grande prazer, graças a Deus que você está bem, né? Saiu com a alta no hospital, grande prazer, ele fez 2 gravações aqui comigo, pode continuar, André, é isso aí. Então, e não, nós temos aqui, não sei se dá para o pessoal ver direito aqui, esse aqui é um papiro escrito em cópita antiga, chamado papiro Ipuer, tá? Sim. Ele foi achado em 2016, ok? Ele está descrevendo aqui, sabe o quê? A saída do povo de Israel do Egito. Do Egito, certo. Isso. Tá? Ele foi preservado, ok? E foi traduzido agora. Ele descreve uma coisa muito interessante. O copista, existe uma diferença entre copista e escriba. Tá? Escriba é uma palavra grega que vem da palavra escrivão, aquele que escreve. Ok? E o copista era o camarada que trabalhava dentro do Palácio Real. Era a pessoa que fazia os documentos e registrava. É como se você conhecesse hoje um cartório. Você faz um determinado documento, você registra no cartório para a posteridade ele ficar ali registrado. Então, esse copista narra a história de um Deus dos hebreus que destruiu através da ciência, tá? Eu tenho ele traduzido, está também no meu canal, Escravando as Escrituras, eu fiz um vídeo exclusivamente sobre ele, que diz que um Deus dos hebreus, usando a ciência, ele acabou desafiando os deuses egípcios através da sua ciência altamente tecnológica. Como assim? Vamos citar algumas pragas, não vamos citar todas, né, para o vídeo não ficar muito estendido. A maioria dessas pragas há uma inteligência tão nítida que você vê que cada praga era relacionada a um deus egípcio, para humilhar o deus egípcio, e cada uma delas trazia uma sequência de outras. Por exemplo, a praga do rio. O deus Osíris, que é o deus do Nilo, ele foi contaminado com sangue. Contaminado com sangue, na verdade, você não tem mais oxigênio, então os peixes acabam morrendo, certo? Eles dependem da água. Mas os animais anfíbios, que no caso seriam os jacarés e os sapos, eles migraram da água e tentaram viver na terra. Como não acharam o alimento, eles acabaram morrendo. Acabando morrendo, eles ficaram o quê? Putrificados, apodreceram. Quando se apodrece algum animal, acontece o quê? Um enxame de moscas. E nesse enxame de moscas,
Então, sucessivamente, vai acontecendo uma coisa atrás da outra. Quando acontece o enxame de mosca, vem o quê? Os gafanhotos. Os gafanhotos não têm mais folhagem, então o que acontece? Os gafanhotos vão comer insetos. E assim sucessivamente vai acontecendo uma coisa atrás da outra. E esse copista aqui, ele é fantástico, porque ele traz com detalhes exatamente o que Deus fez através da ciência dentro do Egito. Sim. E como nós falamos de ciência, sim, tudo isso aqui foi relatado somente no Egito. Não houve essas pragas no mundo inteiro. É como se Deus direcionasse os gafanhotos somente para estragar a folhagem do Egito. É como se ele contaminasse as águas somente do Egito, não do planeta todo. Então, havia uma ciência, como há uma ciência também altamente tecnológica. E outros textos nós vamos ver também na questão do profeta Elias, que quando ele sai de uma determinada cidade com seus homens, ele se sente cansado e precisa beber água. Só que quando ele vai para o rio, aquela água se torna impura para ele. Ele vê um mensageiro dizer para ele: pega um punhado de sal e lança sobre as águas, e elas ficarão puras. Então ele pega um punhado de sal, lança sobre as águas e elas ficam puras. É o que nós conhecemos hoje como pHD de água. Você põe mais sal, ou mais cloro, ou mais açúcar, para você equilibrar a água e ela se tornar pura. Então, na verdade, estamos falando de mensageiros que são altamente engenheiros na arte da ciência, como aconteceu também com Moisés, que no livro de Atos dos Apóstolos diz que Moisés foi instruído na ciência e na cultura dos egípcios, e nós temos José, que também era o deus da matemática, o Tote, Tutmoses. Tote, ou Tutmoses, era o senhor da matemática e da ciência, que no caso era a figura de José. O que você achou interessante nisso aí? Tutmoses, e nós temos também Amenócens. Amenócens é a mesma palavra hebraica de Moisés. Então, na verdade, era a figura de Moisés ali, através dos deuses egípcios, porque Moisés conhecia a ciência e a arte dos egípcios ali. Entendeu? Era como se fosse o ser encarnado na terra ali, na figura dele. Entendeu? Entendi. Muito interessante. Então, vamos para a próxima pergunta? Eu acho que essa daqui talvez não é muito necessária. Seria, você já falou dos gafanhotos, né? Se quiser, posso pular para a próxima? Oi? Essa daqui você falou mais ou menos dos gafanhotos. O que podemos dizer em relação aos gafanhotos? Acho que você já falou, né? Embora eu elaborei. Os gafanhotos são as máquinas aéreas, isso, exatamente. É um erro de tradução, né? Hoje, você pega muitos comentários bíblicos, principalmente do Novo Testamento. Sim. O Testamento foi escrito em grego, dizer que ele realmente se alimentava de gafanhotos que são comestíveis, né? Mas você para pensar assim o seguinte: existe gafanhoto na Ásia, que no caso seria em Jerusalém, assim como o termo errado da maçã, que na verdade Eva comeu a maçã e deu para Adão. Então nós temos ali uma tradição que já vem se arrastando lá de longos anos para cá. Mas não houve isso daí, né? É só um símbolo, na verdade. Não houve, né? Sim, claro. Hã? Isso aí mesmo. Símbolo. Até meu amigo fala isso. Existem certas coisas que a gente tem que ter muito cuidado com relação ao que a gente fala, o que a gente vê. Por exemplo, assim, existe uma palavra, né, que eu não sei nem se eu poderia falar aqui, porque não vou usar essa palavra, não. Vou usar uma outra. Porque às vezes no canal tem que preservar, né? Essa aí. Vou dizer assim, por exemplo, manga. Eu posso estar falando de manga, uma fruta. Eu posso estar falando de manga da blusa. Da blusa, Se eu colocar um acento, já muda o negócio todo. Se eu boto um acento agudo na última letra, vai ficar mangá. Mangá pode ser aquele desenho japonês, né, que é aquele desenho rabiscado. Agora, se eu levar esse mangá para o Nordeste, é como se fosse uma ofensa. Você está me mangando? Quer dizer, você está me ofendendo? Então, a forma de interpretar, né? Dentro, você já muda todo um sentido de uma palavra. É a forma de interpretar. Dentro do hebraico e do grego,
nossa gramática portuguesa diz o seguinte: o que vale é o sujeito, o verbo e o objeto direto. O sujeito é a pessoa. O verbo Sim. é a ação do sujeito. E o objeto direto é para quem está sendo direcionado. No grego e no hebraico já é diferente. É o contexto que vai nos dizer o que é relacionado ao verbo e à pessoa. Já é outra gramática. Então, na verdade, você trazer um conceito lá de fora para nós, nos dias de hoje, isso aí é muito preocupante. Porque certas palavras foram escritas para a época deles e para nós somos diferentes. Como, por exemplo, assim, você vê um texto lá de Apocalipse, capítulo de número 4. Sim. E ele diz assim: e eis que eu olhei para trás e vi uma porta aberta no céu. Essa palavra aberta, egnomisen, ela pode ser o aoristo, que é uma ação no passado concluída. O que é uma ação no passado concluída? Eu falei, eu olhei, eu comi, eu andei. Então, é uma ação no passado concluída. Essa mesma palavra ela pode ser usada no verbo imperfeito, que também é uma ação no passado, mas ela é continuada. Ou seja, eu estava falando, eu estava comendo, eu estava andando. Então, é uma ação no passado, mas continuada. Tá. O texto bíblico diz que, quando João olhou para trás, ele viu uma porta aberta. Não, ele viu uma porta que estava se abrindo nos céus. Por que ele diz que estava se abrindo? Porque ele identificou que era uma porta. Era algo que ele podia se deslocar da onde ele estava para dentro da nave. Então, na verdade, ela não estava aberta, ela estava se abrindo. E ele ouviu uma voz, novamente o sistema de som. E a voz me dizia: vem para cá, e eu te mostrarei as coisas que brevemente irão acontecer. Isso está no livro de Apocalipse. Agora, algo interessante que todo mundo diz, que João foi arrebatado no Espírito. Essa palavra arrebatar, também é bom deixar claro que ela não existe no hebraico nem no grego. Como o Apocalipse foi escrito no grego, nós falamos do Novo Testamento, a palavra ali, ela tem dois sentidos. A primeira dela é egeira, que é levantar, e depois ela foi corrigida para estasis. A palavra egeire quer dizer levantar, mas muitos copistas posteriores viram que essa palavra estava errada. Por quê? Porque a palavra estasis é no estado de êxtase, ou seja, você não tem um domínio sobre ela, é como se fosse um sequestro. Então, na verdade, a palavra arrebatamento é um sequestro, onde Deus vinha, pegava João e levava ele para dentro da nave, assim como aconteceu com Ezequiel, que diz que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel, ou seja, algo que pegou ele e levou. Como é que eu provo para você de que ele foi no corpo físico e não foi no espírito? Eu aprendi muito dentro da igreja. Na sua visão, tem essas imagens da carruagem, ele indo assim. Você acha que aquilo foi uma abdução? Sim, com certeza. Eu ia falar sobre isso agora mesmo. Uma abdução, Eu ia falar sobre isso agora mesmo. Sim. Porque no capítulo 10, no versículo 4, ele diz que viu 4 trovões trovejarem. E ele ia escrever, mas uma voz disse para ele: o que vês, não escreva, mas sela com 7 selos. Uma pergunta que eu faço para vocês, para os ouvintes também que estão nos ouvindo: espírito escreve? Então, na verdade, ele foi físico, levado físico, de corpo, alma e espírito. É que quando eles falam assim, eu acho que era alguma coisa meio telepático, né, gente? Não, ele foi levado fisicamente mesmo, porque ele disse... Não, na voz, na sua visão da voz. Não, na voz foi falado mesmo, ele ouviu, porque ele disse que ouviu a voz, ouviu os 4 trovões trovejarem, ele ouviu, não é telepatia, ele ouviu o som mesmo. E ele ia... Entendi outra coisa. Disfarça. Quando a Bíblia diz que viu os trovões trovejarem, na verdade, os trovões falaram. Porque a palavra fonê vem de fonética, tá? Sim. Pode ser um fone, como um fone de ouvido, que você está ouvindo. Pode ser fone, pode ser de fonética, como uma voz. Então, ela tem várias interpretações. Então, um clarinete ou um, vamos dizer assim, um trombone, ele emite um som,
E se você analisar bem, você já viu como é o formato daquelas cornetas antigas? Sim. Ela é fina, depois ela começa a abrir, não é verdade? Abrir. É. Isso, muito bem. Se você lembrar daquele aparelho antigo que aquele inventor Graham Bell fez, Sim. da primeira máquina que reproduzia um som, ela tem aquela boca aberta também. Ou seja, o Sim. som que saía do disco, ela é emitida por aquele som. Então, na verdade, nós estamos falando de um equipamento de som ao qual um Deus físico assentado dentro de um trono, em cima de um trono, tendo controles em volta dele, ele pegava o microfone e falava com as pessoas, assim como nós estamos falando aqui. Nossa, olha a visão deles na época, meu Deus. É coisa de outro mundo, né? Era físico mesmo. Tanto é que ele óbvio. não queria escrever. Mas uma voz, ouviu uma voz dizendo: o que você viste, não escreva, mas sela com 7 selos. Mas o que é mais interessante é isso aí. Aonde ele arrumou papel e caneta para poder escrever. Na verdade, se ele disse que ele ia escrever, ele estava no corpo físico e não estava no espírito. E não era uma visão também. Há uma grande possibilidade, é o que eu estou dizendo, dele ter uma tela muito grande na frente dele e aquela imagem era projetada e ele assistia e ia escrevendo ali a condenação do povo de Israel ao qual Deus ia fazer. Isso é interessante quando você vê no texto de Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava esperando que a sogra dele fizesse o jantar, ele estava em cima de uma laje. E, de repente, ele vê um lençol atado com 4 pontas. E esse lençol se abre e aparecem vários animais ali impuros. E uma voz disse para ele, e ele ouve, não telepatia, ele ouve. Vários animais e come. E aquela passagem apareceu para ele 3 vezes. Então, nós estamos falando de projeção holográfica. Isso é muito claro também no texto de Jesus, quando foi batizado, que diz que uma nuvem o encobriu, certo? Uma porta se abriu e um espírito como uma pomba poderia ser ou pode ser o que nós conhecemos hoje como projeção holográfica. Alguma coisa veio suave sobre ele, que o autor entendeu que aquilo seria uma pomba, suave voando como uma pomba, que era uma projeção holográfica que veio sobre Jesus. E uma voz dos céus foi ouvida: este é o meu filho amado, ao qual eu me orgulho. Então, na verdade, nós não temos projeções dentro das escrituras de telepatia. Nós temos projeções, sim, físicas, onde os profetas e os apóstolos conviviam como nós estamos convivendo assim. Eles viam e ouviam o Senhor dos Exércitos falar com ele. Sim, legal, muito legal isso aí, né? Se alguém tiver uma pergunta também, pode falar, não tem problema não, tá? Você quer as perguntas antes das minhas? Você que sabe. Então, peraí, vamos ver aqui. Enquanto você está vendo aí, nós temos também um caso muito interessante. Claro que não é esse caso aqui. Nós temos máquinas também aéreas que já foram demonstradas pela ufologia que ela tem um poder de se deslocar dentro das águas ou sair das águas. O chamado OSNI. E é um fato interessante que muitos falam do profeta Jonas, que, na verdade, ele foi engolido por uma nave dessa, que, na verdade, não é. Porque o texto bíblico diz que, quando ele foi engolido pela essa grande baleia, tá? Em 3 dias, né? Quem que vive em 3 dias? É estranha essa história, né? Dentro de uma boca de uma... Vamos chegar lá. Vamos chegar, porque é estranho, né? Como é que uma pessoa vai viver 3 dias dentro da boca de um animal? Vou mostrar para você que pode sim. Que pode? Sim. Pode. Vou mostrar para você. Caso real. Tá? Ele diz que algas se enrolaram sobre a sua cabeça. Nave não pode ter alga, certo?
E já foi falado também que existem muitas baleias que da parte da garganta dela é tão pequena que não pode dar a passagem de um ser humano. Só que nós temos aí um outro erro de interpretação. Tá? Sim. Quantos tipos de baleias existem no mundo? Existem milhares e milhares. Umas maiores, outras menores. E nós temos um caso aqui do livro Mistérios de um baleeiro que foi engolido por uma baleia. Você sabia disso? Não. Engolido por uma baleia. Olha a história, isso foi caso real mesmo, registrado. Ele diz assim, o caso de James Barclay Marujo, que trabalhava a bordo de um baleeiro Estrela do Leste, é uma resposta convincente ao que ainda duvidam do texto bíblico relativo ao profeta Jonas. De acordo com os registros do almirante britânico, em fevereiro de 1891, Barclay deixou o navio juntamente com outros membros da tripulação e tomou a chalupa durante uma caça à baleia. O mar estava encampelado, ou seja, estava muito agitado. O arpoador fez um disparo, a baleia mergulhou e, de repente, voltou à superfície sobre a sua chalupa, despedaçando-a e espalhando os tripulantes sobre a água. Todos os marujos foram resgatados, menos Barclay. A baleia morreu e o seu corpo foi seccionado, ou seja, foi cortado em pedaços. Ao abrir a barriga do animal, apareceram um pé e uma perna. Barclay foi retirado do estômago da baleia, vivo ainda, mas inconsciente. Inconsciente. Recuperou a consciência, porém ficou sem poder falar por várias semanas. Lembrava-se de poucas coisas além da abertura da mandíbula, enormes, e de ter escorregado para dentro de um tubo comprido dentro da direção do estômago da baleia, onde permaneceu por 15 horas e, conforme atesta a declaração assinada pelo médico de bordo e por todos os outros tripulantes. A visão de Barclay ficou afetada por esta experiência e sua pele permaneceu na sua cor normal. Passou o resto de seus dias em terra e morreu com a idade de 39 anos. Está aí um caso registrado, fiel, legítimo, de dizer que realmente existe um Jonas do século XX. Nossa! Não tenho a possibilidade de que existem naves que façam esses mergulhos, não tenho dúvida nenhuma. Mas essa história do Jonas, você acha que não tem nada a ver, então, com um fenômeno? Não, talvez, então? Não, porque, na verdade, ele descreve que algas foram enroladas sobre o seu pescoço. Então, naves não podem ter algas. Então, há uma grande possibilidade da baleia ter descido, aberto a sua boca e ter comido o que tivesse dentro da frente. E é uma grande possibilidade dela ter engolido algas, peixes e alguma coisa. E há uma grande possibilidade também, pode ser, eu não sou médico, de que Jonas se alimentou desses peixes também para poder sobreviver. Para ficar 3 dias sem comer nada, fica um pouco complicado de associar isso ao tempo que ele ficou lá. Entendeu? Tá. Mas parece... eu vi uma pessoa da ufologia falando que o Jonas... Não sei se foi ele realmente daquela parte do batismo, que eu não vou lembrar como que era essa história, né? Que tem a ver com o batismo, quando cai, né? Não entendi. Tem alguma coisa que fala que ele sobre as nuvens, alguma coisa assim? É que eu não estou muito bem lembrado. Lembrar assim na hora é complicado. É que falou na palestra, agora para eu lembrar... Bom, deixa... Vamos seguir as outras coisas. Vamos seguir as outras coisas aí. Sim. Bom, os discos voadores, estava escrito alguma coisa em relação... Sim. Nós temos um caso interessante, né, da Estrela de Belém. Né, diz que Não, inclusive o Vlamir fez essa pergunta aí, eu ia também fazer, Vlamir. Né? Boa. A Estrela de Belém. Então vamos lá, será que seria mesmo uma estrela? Bom, vamos partir então pela ciência, depois vamos partir para a ufologia, e então falaremos sobre o que o termo grego realmente fala sobre essa estrela. Parte da astrologia. Vamos lá. Diz que a estrela mais perto de nós
ela está a 4 anos-luz da Terra. 4 anos-luz. Se você pegar uma nave, que é altamente impossível, viajar na velocidade da luz, porque ela está a 4 anos-luz, viajar na velocidade da luz durante 4 anos, imagine aonde a dimensão, estou falando em questão de comprimento, Sim. aonde você vai chegar nessa dimensão. Seria impossível essa estrela, com 4 anos-luz de distância da Terra, entrar dentro Sim. da nossa atmosfera. Totalmente impossível isso. Tá? Então, nós falamos aí da questão da ciência. Agora vamos partir para a questão da ufologia. Sim. O texto bíblico diz que magos olharam para o Oriente, no caso para Jerusalém, e viu uma estrela e ela ia adiante deles e se posicionou no lugar aonde a criança repousava, que no caso seria Jesus. A estrela ia adiante, adiante quer dizer na minha frente, ela está adiante de mim. A tela do meu computador está diante de mim, está na minha frente. Então, na verdade, aquela estrela se deslocava e foi exatamente colocada em cima da criança ao qual haveria de nascer. Então, o que você entende disso aí? Há uma grande possibilidade de ser uma nave pequena ou uma sonda que era luminosa, que eles entenderam que aquilo seria uma estrela. Por quê? Porque ela é luminosa. Eles não tinham ideia de que aquilo era uma nave. Então, novamente, nós entramos aí agora na interpretação. Porque a estrela não se movimenta. O que movimenta é a rotação da Terra. Essa estrela se movimentava. Então, hoje você entende, e só cortando um assunto aqui agora, dando uma pausa rápida, quando nós falamos de escrituras sagradas, todo mundo tem a mania de dizer toda escritura é inspirada por Deus, ela não pode conter erros. Está certo, ela não contém erros. Mas quando a gente fala de comunicação escrita, nós vimos homens inspirados, houve uma inspiração deles. Não quer dizer que Deus mandou escrever aquilo ali. Uma inspiração deles, eles associaram aquele fenômeno àquilo que eles viram. Então, eles escreveram. E uma coisa interessante, quando você lê o livro de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, Marcos é escrito entre o ano 55 e o ano 57 depois de Cristo. Depois de Cristo. Se Jesus morreu, vamos dizer assim, no ano 33, para 57, 33 para 57 dá 24 anos, não é isso? São 24 anos que depois da morte dele, que Marcos vai começar a escrever. Mas será que ele descreveu exatamente aquilo que ele viu há 24 anos atrás? Ou ele foi testemunha disso? Então, na verdade, pela inspiração divina, ele começa agora a colocar no papel. Mas não quer dizer que seria exatamente aquilo ali que aconteceu. Então, quando nós falamos que uma estrela ia adiante deles, movimentando, nós poderemos dizer que seria ou uma nave menor ou uma sonda. Que eles entenderam que aquilo seria uma estrela. Só que, na verdade, ela se movimentava, estava adiante deles, ou seja, estava dentro da nossa atmosfera, e ela era altamente inteligente, porque ela se deteve exatamente no lugar ao qual a criança, no caso Jesus, estaria ali repousando. Ou seja, ela guiou os magos até onde a criança estava. E isso é interessante, que esses magos, quando nós falamos de magos, nós falamos de feiticeiro. Os camaradas eram magos. Não. Na verdade, o texto grego ali, magóis, quer dizer especialistas em astrologia. Se você pegar o texto de Daniel, já haveria falado desse Messias que haveria aparecer. É o chefe desse pessoal que estudava a astrologia. Então, uma grande possibilidade, desde a época de Daniel, esperando que essa estrela aparecesse para ele confrontar com os textos que eles tinham e falar, não, realmente é aquela ali que nós estamos esperando. E ela foi guiando eles até onde a criança estava e realmente foi o que aconteceu ali. É uma tecnologia altamente científica, inteligente e que não muda a nossa fé. Muito pelo contrário. Não muda a nossa fé. Ainda dizendo que todos nós somos
vigiados, todos nós, vamos dizer assim, na gíria, estamos no mesmo barco e não somos diferentes de ninguém. Entendeu? Nós somos monitorados 24 horas por dia. Ou seja, você vive realmente um Big Brother. Existe um Deus altamente inteligente que criou o homem, colocou ele sobre a terra e está sendo vigiado. E educado 24 horas por dia. Por dia. Você quer as perguntas depois ou nós podemos... Estamos chegando aqui 1 hora de canal. É importante vocês mandarem o link para os colegas. Oi, André? Pode continuar. É importante você mandar o link para os colegas. No exato momento, com a presença aqui do André Marcelino, falando coisas que aconteceram na Bíblia. Enfim. Aqui o Itamar Borges, pode ser que foge um pouco dessa parte ufológica. Nós vemos muito de se falar sobre a criação do homem, a semelhança de Deus. Então, somos a forma comparável tanto da arquitetura como a da aparência? Sim, uma boa pergunta que merece uma resposta também muito boa. Vamos lá. Uhum. Há uma grande possibilidade, e isso aí, o autor do livro de Gênesis, ele declara uma coisa interessante. Quando Abraão estava sentado ali na sua casa descansando, aparecem 3 homens que vão na direção dele. Então, ele corre diante de um deles, se ajoelha, prestando reverência, e diz assim: se eu achei graça aos teus olhos, que não passe da minha face, sem que repouse sobre ela e descanse os vossos pés. E ele diz assim: que seja feita a sua vontade. Então, ele vai lá dentro, pede à esposa para preparar uma comida para eles. Então, ele pede ao servo dele que mate um bezerro bem gordo e ele pega essa comida e traz diante deles. Você notou algo assim interessante? Ele diz que ele se ajoelhou diante de um deles, prestou reverência. Os outros 2 ele não prestou. O texto bíblico está dizendo que ele se ajoelhou diante de um deles e prestou referência. Isso aí, se você levar lá para o Novo Testamento, você vai ver Jesus dizendo uma coisa interessante. Abraão viu os meus dias e muito se alegrou. Como é que ele fez isso? Exatamente como acontece hoje, quando você vê aquele filme daquele ator Arnold Schwarzenegger, no filme O Exterminador do Futuro, que, na verdade, o T-1000, representado pelo ator Schwarzenegger, ele sai do futuro, vai para o passado, para destruir o Connor, que, na verdade, no futuro, ele vai destruir as máquinas. Então, ele se desloca no tempo e volta ali no passado para destruir ele. Exatamente o que aconteceu com Jesus. Quando ele diz ali que Abraão viu os meus dias e muito se alegrou. É como se ele dissesse assim: Abraão, está vendo eu aqui agora? É como eu serei lá no futuro agora, libertando o povo de Israel das mãos dos romanos. Então, se deslocou no tempo, saiu do futuro, veio para o passado com 32 anos, certo? Se apresentou como o mensageiro do Senhor, certo? E se deslocou novamente lá para o seu tempo. Porque, na verdade, o tempo para nós ele não existe. Nós é que deslocamos o tempo porque o tempo gira. Então, você diz que a Terra dá uma volta em si mesma, ela demora 24 horas. Então, você estabeleceu que há 24 horas ali. Ela demora 365 dias, 6 horas e alguns minutos para dar uma volta completa no céu. Então, você estabelece que aquilo ali foi 1 ano. Então, na verdade, o tempo para nós não existe. Ele existe porque você está preso dentro de uma realidade de tempo. Mas o tempo é um só. Ele não tem espaço. O ontem, o hoje e amanhã é o mesmo de agora. Por isso que Jesus fez esse deslocamento do futuro, voltando ao passado agora, se apresentando para Abraão e dizer lá na frente para ele: Abraão viu os meus dias e muito se alegrou. Quando você lê o texto bíblico dizendo assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todas as aves e sobre todo réptil que anda sobre a terra e será sobre eles como alimento, ele está dizendo para os seres criados dele.
Porque lá no último verso do capítulo de número 2, se eu não me falha a memória agora, ele está dizendo assim: depois que Deus ter criado os céus e a terra e todos os seus exércitos, ele cessou a sua obra. Olha que coisa interessante. Ele diz que ele criou os céus e a terra e os seus exércitos. Então, os exércitos do Senhor, que nós conhecemos hoje como os anjos, como ETs, como mensageiros, não importa como você veja, eles foram testemunhas oculares e nós fomos para ele como um palco. Ou seja, eles estão nos vendo, nos vigiando e nós somos semelhantes a eles. Porque Abraão viu os 3 homens ali e deu comida para eles. Paulo vai dizer nos seus textos, muitas vezes você recebestes um mensageiro na sua casa sem saber que era enviado do Senhor. Olha que coisa interessante. Então, na verdade, nós estamos falando de seres como nós, provavelmente não tem sangue, como nós temos, ele vive numa outra realidade, tem pele, tem olhos, tem ouvidos, e somos parecidos como ele. Quando você diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus está relacionado a si mesmo e aos seus anjos criados ali. E todos eles concordam e diz que serão feitos dessa forma. E eles comem e bebem com eles também. Entendeu? Espero ter respondido aí a pergunta do Itamar. Que eu acho interessante que tudo isso possa ser verdade mesmo, que é a forma, na visão deles, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu não vi a carta do Cristóvão Colombo, mas realmente ele fala mais ou menos o objeto que saiu do mar. Né? A forma que ele escreveu lá a carta, na época, prova isso, né? Do Cristóvão Colombo. Ah, sim, tá. Já é a idade moderna, né? Não vai entrar a Bíblia, né? Na verdade, quando você fala... Quer ver uma coisa interessante? A mente humana ela é muito fotográfica. Realmente você não grava um lugar ou uma pessoa, mas se você abrir a sua mente, você olha assim, caramba, acho que eu já passei por ali. Vê uma coisa interessante, no próprio texto de Jonas mesmo. Diz que quando Jonas foi levado ao barco, Deus tinha falado ele antes para ele ir para uma determinada cidade e ele, então, falar das promessas Sim. e das coisas que Deus queria fazer com aquele povo. Ele rejeitou e foi para um outro lugar. Ele fugiu, na verdade. Fugiu. Aí, então, houve um grande levante sobre aquelas águas ali e Jonas estava dormindo, muito tranquilo, porque ele sabia que o Jeová de Deus estava fazendo aquele fenômeno. E um daqueles homens ficou assustado e ele falou assim, olha, isso está acontecendo aí porque eu estou aqui. Me lança sobre as águas que elas se acalmarão. Então ele foi lançado sobre as águas. Aí houve esse fenômeno, exatamente da baleia pegar ele e levá-lo. Quando os homens embarcam na determinada cidade, que eu não digo que é coincidência, mas que Jonas foi lançado sobre ela ali, ele aparece agora pregando exatamente aquilo que Deus tinha falado. E a Bíblia diz que muitos deles, até os senhores daquela terra, entenderam e deram ouvido a Jonas. E fizeram uma estátua chamada Dagon, que vem do semítico Dag, que quer dizer peixe, e Gon, que quer dizer homem. Dagon quer dizer homem-peixe. Então, eles associaram, então, as palavras de Jonas, acreditando no que ele falava, porque ele saiu das águas como os deuses dele, chamado Dagon. Então, eles entenderam que Jonas era o Dagon, porque ele estava saindo das águas. Então, quando falamos de que Cristóvão Colombo escreveu uma carta aí, relacionando de que o contexto, né? Vamos dizer o texto, o contexto de Jonas, que seria realmente uma nave, ele entendeu que ela saía das águas como a baleia. Então, na verdade, ele associou a nave com a baleia, porque o que vive dentro das águas é a baleia. E por isso que diz que um grande monstro, alguns textos diz um grande monstro, outros dizem uma grande baleia. Então, há uma incógnita ali. Será que realmente era um animal muito grande ou era uma nave terrestre? Só que no texto bíblico diz que realmente era uma baleia. Por quê?
porque ele diz que ele foi envolto sobre algas no seu pescoço. Isso está lá no verso 8 ou no verso 9 do texto dele. Então, na verdade, ali era uma baleia, sim, que levou o Jonas. E contamos aqui, então, o caso daquele baleeiro ali, que, na verdade, também foi como o Jonas do século XX. Entendeu? Então, na verdade, Esse, nesse caso, era... mas você não lembra a raça da baleia que engoliu ele, né? Olha, eu não tenho como dizer para você. Porque, na verdade, Diz que a Jubarte diz que é agressiva também, né? porque é aquilo que eu falei para Aquela, você, como é que chama? Aquela que tem uma cabeça redonda? É cacho alguma coisa, eu não me lembro hoje. é a minha área também, não. É. Porque, na verdade, os textos, quando lemos os textos bíblicos, nós voltamos àquela questão dos escritores, né? Eles É. não eram jornalistas. Eles escreveram ao seu bel prazer, assim, e que você entenda como ficou esse tipo de linguajar dele. Pô, como, por exemplo, assim, farmácia. Há alguns anos atrás se escrevia com PH. O PH tinha um som de F. Hoje, farmácia se escreve com F, não se escreve mais com PH. Tem coisa que muda, né? Entendeu? Eu tenho uma Bíblia aqui em português de 1681, Sim. que ela usa a consoante F como um som de S. Ela fala Jefus em vez de falar Jesus. Ela fala Ceo em vez de falar céu. Então, bem arcaico. Bem a Entendeu? carta. Aí houve essas mudanças todinha. É como você falou da questão das baleias. Se você pegar o texto bíblico, no original grego ou no hebraico, ele vai dizer grandes animais marinhos ou grandes animais selvagens. Assim Sim. como se fala das ervas. Né? Ervas, ele está falando o quê? Está falando de todas as ervas que existem no mundo. Não está Sim. especificando somente uma. Quando ele fala de animais selvagens, novamente aqui nós podemos falar de dinossauros também. Tá? Porque quando ele diz de animais grandes e selvagens, os dinossauros também eram animais grandes e selvagens. Ele faz um coletivo dentro da literatura. Ele não classifica quem são, mas ele faz um coletivo. Eram grandes e eram selvagens. Nós, seres humanos, através da biologia e da ciência, nós classificamos como mamíferos, anfíbios, aquáticos, répteis, etc, etc. Mas nos contextos antigos, ele era colocado como coletivamente animais grandes e selvagens. Nós que fazemos essa separação aí. Uhum. Acho que é melhor partir para essas perguntas aqui para depois ir para as perguntas do pessoal, né? Pessoal, vocês aguardem aí, daqui a pouco, pode ter certeza, vou fazer as perguntas de vocês daqui a pouco. Deixa eu só terminar essas que foi o combinado nosso aqui. Bom, o que está escrito no papiro antigo? Nós falamos exatamente sobre ele aí, da questão Sim. que esse papiro ele foi achado em Saqqara, em Mênfis. Né? O acontecimento foi no Ramsés. Tá? Ramsés também era um faraó do Egito. E ele narra que um determinado faraó, ele então confrontou contra o Deus dos egípcios. Quando Moisés chega para ele, ele diz assim: eis que o meu Deus diz assim, largai o meu povo. E ele diz, quem é esse Deus que vem afrontar o faraó? Então, na verdade, quando há essa situação, o copista, então, narra essas histórias desses acontecimentos. E esse papiro, ele foi achado em Saqqara, em Mênfis. E, se eu não me falha a memória, foi numa escavação agora, de 1942. Só que ele ficou muito tempo guardado e um egiptólogo achou ele em 2016. Hoje ele se encontra no Museu da Holanda. Tá? Sim. Vou mostrar ele aqui novamente, que eu não sei se algumas pessoas entraram aí agora e não devem ter visto. Tá? Esse aqui é o papiro que eu estou falando. Ok? Então ele narra que um deus de um determinado povo hebreu, ele acabou com todos os deuses do Egito, que cada praga que haveria era um deus egípcio que era confrontado.
E fica bem claro que houve uma ciência altamente tecnológica que, quando a praga dos primogênitos, os magos não conseguiram fazer nada. Eles disseram assim: aí a mão do Deus de Israel. Então, a ciência ela foi confrontada dentro do Egito, assim como os magos, que quando eles faziam a, as pragas, os magos revertiam ou tentavam reverter aquilo ali. Então, os magos usavam da ciência deles e da tecnologia deles, e o Deus de Israel fazia exatamente ao contrário. Como você vê aquela cobra que Moisés pega, então, o cajado, ele lança sobre a terra e ela vira uma cobra. Há uma grande possibilidade daquela cobra ter sido hipnotizada e ela ficou rígida como um cajado, certo? Então, os magos fizeram a mesma coisa. Eles podem ter pegado uma cobra, ter dominado a mente dela, deixado ela rígida e colocado sobre as águas. Está vendo aí? Ó? O que o Deus desses hebreus aí faz, nós também fazemos. Mas só que a cobra de Moisés comeu a cobra dos egípcios. Então. Você tem a ver com o cajado ou não? Sim, sim, sim. Na sua opinião, o cajado era de madeira ou não? Olha, como acabei no hebraico judaico é outra visão, não é? Como nós acabamos de dizer agora, esse cajado especificamente aí, ele poderia ser essa cobra rígida, como nós acabamos de falar. Olha. Ele veio como um cajado porque ele era comprido e Moisés carregava. Vale notar que a figura da serpente no Antigo Egito ela tem um sentido de divindade. Tá? Divindade. Então, representa uma divindade. Como, por exemplo, aqui. Eu tenho um anel aqui no meu dedo. Tá? Então, esse anel representa que eu sou um especialista na área de teologia. Então, a pessoa olha para o anel e diz: caramba, aquele camarada, ele é um teólogo. Porque o anel descreve que eu sou um teólogo. Então, na verdade, no Antigo Egito, a figura então dessa serpente representava que ele seria uma divindade ou uma pessoa de respeito. Tá? Então, uma grande possibilidade desse cajado ser, então, uma cobra já rígida, especificamente para fazer essa situação aí. Entendeu? Mas toda vez que os egípcios faziam algo, o Senhor, através da sua ciência, revertia aquela situação. Quando chegou nos primogênitos, na morte dos primogênitos, diz que o anjo da morte veio sobre os primogênitos, aí um desses magos disse que aqui é a mão do Deus dos hebreus e nós não podemos fazer nada. Então, está bem claro que houve uma manipulação alienígena através de uma ciência altamente tecnológica ali. Entendeu? Entendi. Legal. O que podemos dizer do manuscrito, se não me engano, acho que é isso mesmo, do século XIII, né? Tá, vamos lá. O que é um manuscrito? A gente às vezes fala de manuscrito, de papiro, e as pessoas que não têm muita assimilidade com essa matéria ficam às vezes perguntando: o que é o papiro? Né? O papiro ele vem da palavra papel, que você conhece hoje como papel. Na verdade, é uma entrecasca de uma planta que era cultivada no rio Nilo. Então, eles tiravam aquela casca, raspava com pedra pome ali, colocava ela sobre o sol. Sim. E, através de uma tinta misturada com fuligem, fazia os seus escritos. Então, eles enrolavam aquela planta e colocavam elas como um rolo. Tá? Então, cada rolo daquele tinha um escrito. Era uma forma de você conhecer hoje como um caderno, uma encadernação. Era uma forma arcaica dele, que era na época que eles registravam essas situações, né? Sim. Essas notícias, vamos dizer assim. Então, quando você fala de manuscrito, aí você já entra com a palavra latina. Manus, que quer dizer mão, e scriptus, que quer dizer escrito. Então, quando você fala de manuscrito, quer dizer escrito à mão. Hoje você tem um computador, hoje você digita, mas você, quando falava na época dos egípcios, até uma bobeira e uma bobagem fala isso, que não existia computador. Então, eles escreviam à mão. Hoje você faz cópias, né? Você faz livros, como tem aqui atrás de mim uma biblioteca. Na época deles, vários rolos deles eram uma biblioteca. Tá? Então, quando você fala de manuscrito,
esses manuscritos que aparecem em 1200, 1300, como foi feita a sua pergunta aí, é uma coisa muito interessante, que esses manuscritos achados no deserto da Judéia, Sim. eles foram achados por um beduíno, graças a Deus por isso. O menino estava apacentando umas ovelhas, é uma história muito interessante, e uma delas se desgarrou. Sim. E ele ouviu ela gritando, berrando, né? Desesperada. Então ele, com medo de entrar na caverna, ele pegou uma pedra e lançou sobre aquela caverna, para poder espantar a cabra dele. E ele ouviu um barulho como se fosse de um jarro quebrando. Então, na verdade, ele com a tocha, ele entrou lá dentro, ele viu vários jarros com esses pergaminhos guardados dentro desses jarros, feitos de papel. Ele achou aquilo ali muito interessante, chegou, pegou, tentou levar para o mercador. O mercador não achou muito interessante comprar aquilo ali, um monte de pedaço de papel ali. Sim. Quando ele levou para um outro mercador, o mercador achou aquilo interessante e pagou a ele o que é equivalente hoje a $25. Seria mais ou menos aí 125 a 130 reais na nossa moeda hoje. E apareceu, então, muitos anos depois, um egiptólogo que olhou aqueles papéis e achou muito interessante. E ele levou. Quando ele levou para fazer essas traduções, ele viu que falava-se de um paleo-hebraico, que é um sistema de escrita depois dos sumérios, tá? Que é um hebraico bem arcaico. E ele começou a descobrir que aquilo ali falava de um profeta chamado profeta Isaías. Isaías, a Bíblia fala, né? Também. Então, ele hoje está preservado no Museu de Israel, tá? Ele data de 1300 a.C., está muito bem preservado. E o que foi interessante é que ele é um papiro inteiro. Todo o livro de Isaías está sobre ele ali. Alguns outros são fragmentos. Por que fragmentos? Porque quando você ia manuseando com a mão, daqui a pouco ele ia começando a se deteriorar, ia se rasgar. Eles não tinham aquela concepção de falar assim, olha, eu vou fazer um estudo aqui no meu computador e vou fazer um backup. O que é um backup? Você faz uma cópia e coloca no pendrive. Você vai guardar ele, porque se o computador der ruim, você já tem aquela cópia no pendrive. Então, eles não faziam aquilo ali. Isso aí é posterior a muitos anos, lá no primeiro século, quando eles começam a fazer através das cópias manuscritas. Quando eles viam que o papiro e a tinta já estavam se deteriorando, eles começaram a escrever para preservar essas cópias aí. Então, as cópias aparecem, então, logo no primeiro século depois de Cristo ali. A anterior a ela, somente aqueles papéis. Bom, assim, o som, ele tá bom, mas às vezes acontece de ele abafar um pouco. Você tá perto do microfone, André? Sim, tô perto aqui, tô perto. Deixa eu chegar mais perto dele aqui. Eu acho que é isso. Porque, assim, é um áudio muito bom o seu. Acho que agora ele para de ficar oscilando, né? Para. Às vezes pode ser o ar-condicionado também que eu liguei aqui, pode estar dando alguma interferência. Deixa eu desligar ele aqui. Uhum. Pronto. Vamos lá. O que é papiro Ipuyer? Eu acho que é isso que eu falei certo. Acho que eu falei certo. Papiro Ipuyer é esse papiro que nós acabamos de falar, que foi encontrado lá em Saqqara, em Mênfis, né, que hoje ele se encontra preservado no Museu da Holanda. E o que é interessante é que, através da manuscritologia, especialistas descobriram que esse papiro data do ano 1300. Olha. O Êxodo, há uma grande possibilidade, como já foi mostrado hoje, que o Êxodo data entre o ano 1280 a 1260 a.C., ou seja, bem próximo ali ao ano 1300, que foi esse papiro aí, é o papiro Ipuwer. E que é interessante que nós olhamos ele aqui. Sim. Tem algumas Deixa eu fechar a imagem aqui para todo mundo ver direitinho. Com as partes que estão meio apagadas, tá? Sim. Isso dá a entender que ele possa ter sido reescrito novamente ali, ou ele pode ter sido corrigido. Corrigido. Tá? Pelo que deu a entender ali que a folha já estava começando a se apagar pela tinta, então o outro copista escreveu por cima dele. Nós chamamos isso em grego de palimpsestos, que são duas palavras que palim quer dizer de novo, e psiestos, que quer dizer
é reescrito novamente, desculpa. Reescrito novamente, né? Reescrito novamente. Ou seja, quando uma palavra ela não tinha mais sentido, então, como o pergaminho já era muito caro e era escasso, ele raspava o texto e escrevia por cima novamente para preservar o texto para a posteridade. Né? Que, na verdade, nós sabemos que o êxodo realmente existiu, que houve intervenções de naves alienígenas através desse papiro que realmente foi preservado. Porque se nós não tivéssemos ele, nós não saberíamos dessa notícia hoje aí tão maravilhosa que foi apresentado hoje no século XXI. Né? Parece que tem algumas provas, agora não sei se exatamente está guardado no Vaticano, que até os romanos viram alguma coisa ali perto de Coliseu, né? Tem umas coisas assim, né? Pela palestra, eu vi, né? Dizendo nas palestras. É bom você ter falado do Vaticano, né? Que me lembrou de uma coisa interessante. Eu tenho um manuscrito aqui colocado numa moldura, que está aqui na parede, daquele é o Códice Vaticano. Códice Vaticano porque ele se encontra na Biblioteca do Vaticano. Sim. E é interessante para o pessoal entender disso aí também, que eu ganhei desse exegeta, ele é americano, Bart de Ehrman, que ele é especialista na área do Novo Testamento. Então ele mandou para mim, eu imprimi e coloquei numa moldura. Por que eu coloquei ele numa moldura? Porque um copista escreveu um texto de Hebreus capítulo 1, verso 13. Ele diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram por ele criados, e Deus sustenta a sua palavra através do seu poder. A palavra sustentar ali é fero. O copista se baseou pelaquele Deus Atlas, que ele carrega o mundo nas costas. Então o copista colocou fero. Quando o documento já estava começando a se desgastar e a tinta já estava se apagando, o outro copista, para preservar o texto, ele escreveu ali, o outro era fero e o outro ele botou faneiro. Faneiro, em grego, quer dizer manifestar. Então, ficou assim, Deus manifesta a sua palavra através do seu poder. O outro diz que Deus sustenta a sua palavra através do seu poder. Um se baseou pelo texto grego, daquele Atlas, que é aquele Deus que carrega o mundo nas costas. Então, se Deus manifesta a sua palavra, sustenta a sua palavra através do seu poder. O outro fez uma correção em cima do texto, ou seja, ele modificou o texto ali. Ele diz assim, que Deus manifesta a sua palavra através do seu poder. Anos mais tarde, um outro copista fez uma correção de que passou anos e anos, então o texto começou a se apagar. Então ele pegou os dois textos, né, e olhou que um estava escrito fero, sustentar, e o outro estava manifestar. Sabe o que o copista fez? Ele entendeu que o texto era manifestar e não sustentar. O amigo dele cometeu um erro. Então ele apagou a palavra sustentar e botou manifestar. E do lado, sabe o que ele fez? Ele escreveu um comentário para copistas posteriores não cometer o mesmo erro. Ele escreveu assim: insensato e desonestos, deixe o texto como está e não desfaça. Eu tenho uma cópia desse manuscrito aqui, com esse comentário desse copista, dando esse aviso, e eu tenho uma cópia dele também, extraída do original, que já não tem mais esse comentário dele. Ou seja, um outro copista posterior, anos mais tarde, fez o mesmo texto e teve o cuidado de preservar a literatura exatamente como estava lá. Então, como todo mundo diz que o Vaticano modificou os textos bíblicos, que o Vaticano fez isso, o Vaticano fez aquilo, não tem nada a ver. Muito antes do Vaticano existir, que o Vaticano ele modificou as escrituras sagradas. Todo mundo diz que o Vaticano, através dos séculos, eles modificaram... Mas na parte que envolve coisa de outro mundo, você acredita que eles não tiraram, André? Não tem como, sabe por quê? Diz que vem desde Constantino, dos judeus, né? Antes disso. Isso daí tudo é balela, então, você acha? Esse manuscrito que eu tenho ele completo aqui, o Códice Vaticanos, ele data do fim do IV século, início do V século. Sim. Aí
Católica aparece no ano 1500 da nossa era agora. Esse papiro aparece no quarto século antes da Igreja Católica. Antes da Igreja Católica. Ele. Então, não tem como você dizer para mim que a Igreja Católica mudou o texto bíblico, porque muito antes dela existir, os textos bíblicos já estavam aí para todo mundo ver. Entendeu? Não tem como mudar. Não tem como. Não tem como mudar, né? Não tem como. Esse papiro já existe já há muitos séculos, muito antes dela existir. E hoje ele é preservado pela Biblioteca do Vaticano. Eu tenho um facsímile dele aqui completo, entendeu? Muito lindo ele, fantástico para quem gosta mesmo. E se no Vaticano ele contém esse texto dizendo que um copista está dizendo para não corromper o texto, ele está fazendo um comentário do lado ali, um aviso para os colegas posteriores, e a Igreja Católica detém esse manuscrito, então, na verdade, ela não pode mudar. Se ela está sendo informada de que o texto tem que ser preservado exatamente como está ali. Entendeu? Não tem como mudar. Então, o do papiro Ipuy, eu lhe respondi que ele está no Museu da Holanda, certo? Que ele foi preservado, que data do ano 1300 aí, e o Êxodo data mais ou menos de 1260 a 1280, uma diferença aí de 40 a 60 anos antes dele aparecer. Tá? E só deixando bem claro, o Êxodo aconteceu em Ramsés, Sucote de Ramsés. Esse papiro foi achado em Saqqara. Saqqara fica do lado leste do Egito. Ramsés, Sucote de Ramsés fica do lado oposto, do lado oeste. Ou seja, dá-se a entender que essa notícia não só foi feita dentro de Sucote de Ramsés, onde houve a intervenção alienígena, como ela também foi divulgada para outros lugares do Egito. Como se estivesse dizendo assim, olha, o Deus dos hebreus realmente humilhou os deuses do Egito. A notícia é como se dissesse hoje, se espalhou. Legal, hein? Bom, na verdade, eu fiz essa aqui, a última, e na verdade praticamente acabou. Aí depois ia ser uma pergunta individual, não sei se você pesquisou essa parte, que até esqueci de falar antes da gravação, né? Uhum. Essa aqui, eu acho que do jeito que você falou do Êxodo, talvez não é muito necessário. Eu só tinha colocado se o Êxodo realmente existiu, né? A gente já provou, né? Mas devia ter elaborado melhor, né, essa pergunta, mas tudo bem. No caso... sim. Se o Êxodo realmente existiu, né? Sim. O papiro está para provar isso aí. O papiro está para provar. Sim. E um documento preservado de 1.300 anos antes de Cristo, né? Nós estamos no século XXI, 2021, mais 1.300, são basicamente 4.500 anos de idade. Poxa, isso prevaleceu até hoje, né? André, na verdade, eu já vi muitos pesquisadores, principalmente essa parte da Bíblia, aí, falar algumas coisas. Na sua visão, o Moisés, quando estava no Monte Sinai, acho que é isso que fala, né? Monte Sinai? Monte Sinai ou Horeb. Você acha que tudo aquilo, desde os 10 mandamentos, envolve alguma coisa que é de outro mundo mesmo? Quando ele pega? Sim. Na sua visão. Não. Há uma intervenção alienígena ali, sim, porque, na verdade, no capítulo 33 ou no 32, eu não me recordo agora de memória, mas eu sei que está no livro de Êxodo lá, diz que uma nave desceu sobre um monte. Tá? E foi chamado que Moisés, junto com Josué, fosse convidado para ir até lá. Sim. Só que, na verdade, quando eles chegam num determinado lugar onde essa nave estava estacionada, o texto bíblico diz assim, tira a sandália dos vossos pés, porque o lugar que você vai entrar é terra santa. Quando ele diz tira a sandália dos seus pés, ele está dizendo assim, olha, tira os seus sapatos para você não contaminar o solo ao qual está a nave ali. Porque essas naves elas geravam um campo eletromagnético. Se determinadas pessoas adentrassem nesse espaço, ela poderia morrer. Justamente por causa do magnetismo, entendeu? Tanto é que no texto bíblico diz que Deus manda Moisés delimitar o campo ali para que o gado não passe ali. Porque se o gado passasse
daquela limitação ao qual Deus de Israel pediu, o gado poderia se tornar impuro e eles não poderiam comer. Então Moisés passou 40 dias e 40 noites dentro desta nave. E diz que quando ele voltou com os olhos e a pele toda luminosa. Há uma grande possibilidade dele ter sido exposto à radiação ou às luzes dentro dessa nave aí. Entendeu? E ele volta com as tábuas dos 10 mandamentos escritas pelos dedos de Deus. Ou seja, nós estamos falando novamente de uma tecnologia altamente avançada. Ele desce do monte com 2 tábuas de pedra escritas. Da onde Deus arrumou pedra? Lá nos céus. E ele arrumou papel, vamos dizer assim, usar na nossa linguagem de hoje, papel e caneta para poder escrever nessas pedras. Ou ele usou alguma talhadeira com marreta para fazer isso. Então está bem claro que nós estamos falando de seres altamente tecnológicos, onde o que eles querem, eles têm. E o que eles querem fazer, eles fazem também. Eles manipulam e não manipulam. Isso está bem claro que quando Moisés tem um primeiro contato com Deus, lá no Monte Sinai, ele fala assim, olha, como é que eu vou dizer para o povo quem é o Deus de Israel, se ninguém lhe conhece? Ele diz assim, olha, coloca a mão sobre a sua veste. E Moisés colocou. Agora tira. Quando Moisés tirou, a mão dele estava toda leprosa. Ele diz, coloca a mão novamente. Agora tira. Quando ele tirou, a mão dele estava curada. Então, nós vemos aí a intervenção de alienígenas, que ele manipula vírus, bactérias, corpo humano, mente, que eles quiserem fazer. Nós achamos que nós somos os altos graus acadêmicos, mas nós não olhamos para o céu e vemos que nós somos a semelhança dele, somos a imagem dele, ou seja, nós somos a cópia. Eles são o original. Eles detêm o que é o original. Nós somos a cópia. A cópia nunca ficará igual ao original. Sempre vai ter um defeito ali. A cópia é a raiz. O original, desculpa. O original é a raiz. A cópia, não. A cópia é semelhante ao original, porque o original é a raiz de tudo. Entendeu? Então, houve sim uma intervenção alienígena no êxodo ali com Moshe, ou Moses, né? Muitos falam isso mesmo. Moses. Bom, vamos lá aqui. As perguntas, espera aí, deixa eu ver. É bom o pessoal fazer pergunta para tirar suas dúvidas, né? Peraí, deixa eu ver aqui. O Vlamir deve ter saído, talvez, não sei se está ainda aí. É aquela lá, né? Com relação às estrelas de Belém, pode ser considerado um OVNI. Acho que você já falou. Essa aí é daquela nave, acho que você já falou, né? Vamos ver aqui. Tinha uma pergunta de um rapaz aqui. Sim, o Renato. Ele perguntou o caso de Enoque. Bom, é um verdadeiro clássico aí da ufologia, essa parte de Enoque. Na verdade, Enoque é um livro apócrifo, tá? Tirando aquela má ideia também de dizer que livros apócrifos são os livros que não foram aceitos pelo cânon. Na verdade, nós temos aí, então, uma diferença muito grande. Nós temos os livros protestantes, tá? Nós temos os livros recebidos. Os livros recebidos são relacionados aos livros católicos, que nós consideramos hoje como livros católicos, e os livros protestantes. Os livros protestantes são aqueles que não entraram no cânon. O que é cânon? Cânon é regras. A palavra cânon ou canon no hebraico quer dizer regras. Por exemplo, o judeu hoje ele não lê a Tanar, que é o Antigo Testamento, que é Torá, Nevi, Ketuvim, que é a lei, os escritos e os profetas. Tá? O judeu hoje se baseia pela Torá. A Torá quer dizer o livro da lei. Então, você tem um segmento de uma religião que só lê a Torá. Já os judeus messiânicos, os judeus ortodoxos, eles já leem a Tanar, que é a Torá, Nevi, Ketuvim, que é a lei, os escritos e os profetas.
Sim. Nós cristãos protestantes, estou dizendo nós, porque relacionado a mim, que eu sou pastor evangélico, tá? Nós se baseamos pelos textos críticos. Nós lemos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, nós baseamos nos dois ali. Só que nós, como crítico, nós aí, no caso, vou abrir um parente, não eu como pastor, mas como especialista, eu acredito que muitos dos livros que são citados no Antigo Testamento deveriam ser colocados como livros oficiais. No caso de Oficiais, né? Enoque, nós temos muita coisa interessante ali. Na verdade, quando os livros foram escritos, eles não foram muito aceitos pela ideia de ser colocado como livros sagrados. Tá? Por quê? Nós lemos ali o livro de Apocalipse, um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Dragão, que negócio é esse aí? Um dragão? Aquilo é um bicho? No livro de Daniel, você vê um animal com pés de urso, né, com boca de leão. Então, na verdade, ele está falando de nações. O Império Romano. O dragão ali é o Império Romano. Por que o Império Romano? Porque o dragão, no zodíaco chinês, tem um sentido de força. E a roupa vermelha é a roupa do imperador romano. Ah, agora eu entendo que o dragão que ele está falando do Império Romano. Ele está usando a analogia do dragão, porque o dragão do zodíaco chinês tem um sentido de força. Então, ele está dizendo que o Império Romano, através da roupa vermelha, que o dragão é vermelho, ele detém o poder. Então, ele tem uma analogia. Analogia. Isso. E só lembrando que o livro de Enoque também é um livro muito ufológico, porque ele diz que ele foi levado num redemoinho, que era exatamente o que aquelas naves faziam, a agitação das rodas, como nós falamos aqui no texto em hebraico. E parece que ele... parece que tem algumas escritas em prova que ele ficou há muito tempo falando com esses seres, desde criança também, né? Isso. Nós temos uma palavra hebraica aqui chamada Soor, ou do texto judaico Sa'arar, que é um texto feminino que quer dizer tufão. Ele está descrito no livro de Isaías, capítulo 4, verso de número 6, que ele diz: roda, moinho de torvelinho, qualquer espécie de corpo que faça rotação em termos de si mesmo. Designação que a Bíblia dá a entender que era uma máquina aérea que era sustentada pela rotação de si mesmo, ao qual o profeta Elias foi conduzido rumo a outros mundos. Esse acontecimento está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 11, e nela também viajava o Deus dos Hebreus, do qual de dentro da nave falava com o seu povo através de um sistema de som vindo do seu trono. Olha que coisa interessante aí. Tá? Então, novamente, o hebraico aqui falando de que esse tufão, ou esse torvelinho, ou esse giro que dava entre ele mesmo, era a manifestação que essa máquina aérea fazia, que, na verdade, levou ali o profeta até os céus ali. Que, na verdade, ele não foi arrebatado. A palavra grega estasis, que quer dizer que ele foi levado realmente em êxtase. Né? Ou seja, ele foi dominado e levado aos céus ali. Entendeu? Até o próprio Eric Van falou que uma parte lá, quando ele tinha 12 anos, falou que ele viu lá a Terra Azul, quando estava com os seres, né? Pode ter acontecido isso mesmo, né? Pode ser. Nós temos uma descrição muito fraca nas questões dos escritos antigos, porque, como eu disse, e vou dizer novamente, os escritores não eram jornalistas, eram falados de boca em boca. Mas o rei Salomão teve mesmo uma máquina voadora mesmo? Sim. O querubim mesmo era uma máquina aérea. Você pega lá no Salmo 68,4, que ele diz: montou no querubim. Sim, montou no querubim e voou sobre as asas do vento. Então, na verdade, era uma máquina aérea mesmo. Eu tenho um desenho dela aqui, que eu até mandei para o doutor Vigil, que está até numa cunhada romana. Eu até esqueci de mandar para você. Poderia até mostrar para o pessoal aí. Que tem o trono de Davi, que tem um ser assentado sobre o trono, com rodas giradoras em volta dela, com o tetagrama do nome Jeová em cima dela. Ela foi cunhada numa moeda romana
ali, descrevendo exatamente uma nave aérea mesmo. Olha. Davi, né, que você está falando? Davi, é. Olha, essa aí eu não sabia, não. Aprende hebraico e grego, você vai ver muita coisa aí. Chegamos a 1h45. Olha, o André, eu acho que a maioria já fez as perguntas. Só o Itamar falando que ele acha que o que houve com o Jonas talvez era uma nave subaquática. Você falou que não, né? A divergência de opiniões sempre isso assim. Isso aí não é o problema nenhum. É. É o dono da verdade. Né? Fazer perguntas? A situação, né? Isso aí não tem problema, não. Aqui eu acho que o Eduardo Vigil já foi embora. Oh, será que ele está aí ainda? Deixa eu ver aqui. Ele falou que é uma ousadia, né? Coisa simples ele falou, né? Está através da visão dos contemporâneos, né? Utilizando as línguas originais da Bíblia para apresentar a realidade ufológica nas escrituras. Né? É verdade. Só tem aí para acrescentar, como diz, não muda a nossa fé. Eu não sei se tem evangélicos aí nos ouvindo aí, mas na verdade ele não muda em nada. Pode ser que ele saiu, mas ele ficou bastante tempo aqui. Ele ficou. Depois ele vê a gravação. Ele vê a gravação. E na verdade só vem nos atestar e nos provar que realmente nesse mundo nós não estamos sozinhos, né? Sozinhos, existem outros planetas. Muita coisa ainda aí espalhada por aí. O que eu vejo assim, né? Às vezes a gente tem coragem de falar essas coisas. Aí o que acontece? A maioria das pessoas, né? Que são apenas de 5 até 10%, né? Vamos dizer assim, 5%, acredita que existe seres de outros planetas. Algumas pessoas acham que existe, mas eles acham que eles não têm condições de vir para cá, né? É incrível, as pessoas persistem nisso, né? Às vezes eu sou ousado falando, eles têm tecnologia para vir para cá. As pessoas não acham, eles acham que é por causa que tem milhões de anos-luz, acham que não tem como. Eu falei, nossa, o pessoal tem que ver, né? Para crer, né? Tem essa questão, né? É igual aquele camarada, né, o Tomé, né? Eu só acredito vendo, né? Quando Jesus apareceu para ele, então toca aqui nas minhas feridas e tal, né? Isso é como eu falei, são divergência de opiniões, sabe? Eu não estou muito preocupado com isso, entendeu? Eu estou trazendo da parte da ciência dentro dos originais hebraico e grego, demonstrando que realmente essas naves aparecem desde a antiguidade. Estão registradas aí, e desde o começo da nossa conversa eu tenho mostrado fatos e tenho mostrado também que é uma realidade. Agora, a questão de a pessoa querer acreditar ou não, aí já é uma questão de fé também, né? E parece que o livro Apócrifo aponta também que, na verdade, a Maria teve Jesus na gruta. Sim, parece que apareceu uma luz, né? Apareceu lá uma luz, né? Sim, uma grande quando ele nasceu, né? Apareceu uma luz. Essa questão de Jesus nascer numa manjedoura, dentro de isso aí, foi coisas que foram aparecendo. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: um presépio, que verdadeiro, não é nem verdade isso aqui do presépio. Vamos entender o seguinte: quando os textos foram escritos, não quer dizer que a situação aconteceu hoje e amanhã o cara já estava escrevendo. Não é assim. Não é dessa forma. Tá? O que aconteceu foi o seguinte: aconteceu o relato, a situação, e alguém, para preservar isso, sim, posteriormente, anos depois, veio a escrever. Sim. Quando você pega lá o texto grego de Mateus, katamatatios, de acordo com Mateus, essa palavra de acordo não quer dizer que foi Mateus que a escreveu. Sim. Alguém pode ter usado o nome dele, ou o camarada pode ter escrevido dizendo assim: não, eu que estou dizendo isso aqui, não, é Mateus que está falando. E parará, 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 parará. Escrito ali. E por isso que ele usa a expressão katamatation. Katar é uma preposição que quer dizer de acordo. Tá? Quando você pega o texto bíblico ali sobre o nascimento de Jesus, sim, na verdade, ele pode ter nascido dentro de uma caverna, sim. O texto bíblico não diz que ele nasceu dentro de uma manjedoura. Quer ver uma coisa interessante? Quantos magos apareceram ali
para presentear a Jesus. Quantos magos apareceram ali? Sim. Sabe quantos foram? Quantos magos apareceram ali para visitar Jesus? Você sabe quantos foram? Deve ter outras provas, né? Porque às vezes a igreja, alguns fatos, acaba não tendo aquela Foram verdadeira informação. Magos, né? 3 magos, não é verdade? Sim. Muito bem. Fala, Se você pegar o livro de Lucas, se você pegar o livro de Lucas, que ele data do primeiro século, ele diz que uns magos vindo do Oriente. Uns magos não quer dizer um, nem dois, nem 5. Pode ser vários. Olha. Ele não descreveu como 3. A Igreja Católica, ou anterior a ela, ou posterior a ela, entendeu que seriam 3 por causa dos 3 presentes que eles ganharam. Quando ele diz vindo do Oriente, uns magos, não quer dizer que era um. Quer ver uma coisa interessante? Quantos homens Sansão degladiou e matou naquela noite, com a queixada de uma jumenta? Quantos ele matou? O texto diz que 1000 homens naquela noite morreram pela mão de Sansão, não é verdade? Sim. Errado. Sabe por quê? Diz que com a queixada de uma jumenta, ele matou 1.000 filisteus. Quando ele diz 1.000, dentro da regra da gramática hebraica, é de 1 até 1000. Pode ser 100, pode ser 10. São numerais ordinais. Quando ele diz que 1.000, 1 é uma forma do imperfeito. O autor pode ter olhado e falado, pode ter sido ali, acho que era 1000 homens que estavam ali. É a mesma coisa quando você for hoje numa greve, você olha para um determinado lugar, se você é um jornalista, você olha assim, aquela multidão, fala, tem 500 pessoas ali. Você está deduzindo que tem 500 pessoas ali. Deduzindo, isso é verdade. Hein? Você contou ali 1, 2, 3, você contou uma por uma? Não. Você está deduzindo que há 500 pessoas ali. Então, quando o autor escreveu que Sansão matou 1000 homens naquela noite, ele está dizendo que pode ter sido de 1 até 1000. Pode ter sido 100 homens que apareceu ali. Pode ser 20 homens. Mas André, mas ali ele diz que foi 1000 homens. Tudo bem, vamos lá. Quando o doutor Rodrigo Silva teve no Jô Soares, no programa Jô Soares, ele diz uma coisa interessante. Na Babilônia, na época de Daniel, a população daquela época seria o equivalente a 150 mil pessoas. O Jô Soares ficou espantado, mas somente isso? 150 mil pessoas na Babilônia? Ele está olhando hoje para o mundo de hoje, onde você tem 7 bilhões de pessoas dentro de um mundo. Nós estamos falando de 225 anos antes de Cristo, que 100 mil pessoas, para nós, você olha assim, é um Maracanã cheio de gente ali, 70, 100 mil pessoas. Você não fica espantado porque você vive no século XXI, onde você tem hoje 7 bilhões de pessoas. Mas na época dele, 100 mil pessoas era uma coisa estrondosa. Então nós temos que ter esse cuidado quando narramos os textos bíblicos, em trazer para os dias de hoje. Quando diz que Sansão, com a queixada de uma jumenta, matou 1000 filisteus, ele está dizendo que pode ter sido de 1 até 1000 pessoas. Pode ter sido 10, 100, 50, 30. Nós não temos uma definição. Entendeu? Por isso que é muito importante, quando nós falamos de naves nas escrituras, que nós falamos de vários termos hebraicos aqui e grego, nós nunca vamos achar a expressão nave aérea. Não tem como achar isso. Não tem como achar. Essa palavra não existe. Essa palavra ela é portuguesa. Ela não é hebraica. Entendeu? É isso aí. É isso aí. Estamos quase chegando aí 1h54. Eu acho que nós encerramos, então? Foi bom o bate-papo. Pelo menos da minha parte, eu procurei demonstrar aí o que eu sei. Como as pessoas chegaram aqui por último, quer fazer alguma pergunta? Senão, nossa, né? Lisier, a Tina também chegou aqui. Né? Bom, então nós... eu quero agradecer o André Marcelino. André Marcelino, você quer deixar suas palavras finais para o canal? Bom, eu queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Sim. Ter dado esses anos todos.
e trazer um melhor esclarecimento para aqueles todos que nos ouviram. Tá? Se alguém quiser saber mais alguma coisa sobre isso aí, ou ter o meu contato comigo, vocês podem entrar diretamente aí com o Eduardo, ele tem o meu número do WhatsApp, tá? Ou vocês podem entrar no YouTube, que eu tenho um canal lá chamado Escavando as Escrituras, aos quais eu falo de muitos assuntos ali referente ao hebraico e ao grego mesmo também. Agradeço você, Eduardo, por essa oportunidade de ter trago aí essa liberdade de eu falar um pouco sobre o meu trabalho. E não esquecendo de agradecer também ao Juliano, né, que é ele que fez essa ponte entre nós dois aí. O ufólogo Juliano eu conheço há muito tempo, né? A esse conhecimento, né? Eu agradeço a todos aí que me ouviram até agora, né, e que Deus abençoe a todos aí. Independente da sua religião, o Deus é único só, mas que ele abençoe a todos vocês aí. E tenham uma boa noite aí. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Até mais. Segunda-feira tem gravação com ufologia. É um grande ufólogo que representa a América do Sul aqui também, da equipe deles lá. Obrigado, que foi o José Mondonato. O José Mondonato vai estar aqui no dia 6 novamente, né? Ele conhece todo mundo da equipe UFO, muitos ufólogos aí. Um grande pesquisador. Vai voltar aqui no meu canal. Valeu. Segunda-feira tem ufologia aqui. Até mais. Tchau a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, hein? Obrigado pela atenção aí. De nada. Tchau, tchau. É isso aí.